Sou casada há 8 anos e temos 2 filhas, uma de 5 e outra de 3 anos. E apesar do meu marido e eu termos uma boa relação, vejo a vida como pais minando nosso desejo sexual. Temos pouca intimidade, poucos momentos a dois. Parece que todas as nossas conversas e ações são pautadas pela vida das meninas. Meu marido até demonstra o desejo de transar com frequência, mas eu sinto falta de ser seduzida, sabe? Não é que eu não tenha tesão nem vontade. Se eu paro para pensar, é claro que eu tenho desejo de transar também, mas às vezes parece que não cabe na agenda. A carga mental é real. Já me peguei pensando a lista de compras durante o sexo. Muitas mulheres vão se, vão se identificar com essa aqui, gente. É. E quando percebo, já estamos há um mês sem transar. Meu marido também ganhou um certo peso ultimamente e sinto até vergonha de admitir, mas acho que isso corta um pouco o meu tesão. Esses dias resolvi chamar uma babá para podermos jantar fora, fazer algo só nós dois. Mas depois de uma hora no restaurante, percebi que nosso assunto era só sobre as filhas. O balé de uma, o trabalho de escola da outra, quando marcar médico, etc. Como posso resgatar essa vida de casal? Eu acho que esse exemplo aqui é muito emblemático, né? Verdade. Mari, no Papo de Mãe, quantas mães, quantas vezes você já ouviu alguma coisa parecida? Não, com certeza. E eu acho que sim, tem como resgatar. Bom, tem várias histórias. Eu mesma, né? Lembro de às vezes combinar dos filhos irem dormir na casa da avó, né? E para a gente ter um momento ali. E tudo que a gente mais queria era deitar na cama e dormir. Falar, opa, vamos poder dormir, vamos Esse poder acordar clássico. a hora que quiser, né? Era a prioridade. Eu acho que o que eu sinto é que não pode perder a conexão, porque eu já ouvi muitas mulheres que simplesmente deixaram de ter relações sexuais, homens, né, também, mas eu ouço mais das amigas, que ficou esse fantasma, não sei o nome certo, a Ana vai me corrigir, mas que era uma coisa que já fazia tanto tempo que então também não vai ser hoje, não vai ser amanhã, eu também não vou tomar iniciativa, ele não toma, aí vira não tem diálogo, né? E daí perde essa conexão, e quando o casal vai ver, já está, não há meses, mas há anos, sem transar, às vezes um até está dormindo na sala, o outro está dormindo no quarto, então, assim, gente, tem que ter diálogo, tem que conversar sobre isso, e tem que falar sobre sexo. Eu acho que ainda acontece muito dos casais terem uma coisa até de começo de namoro, não, mas ele não falou, então também não vou falar. Aí fica Pudica, eu acho, às vezes, né? Eu acho que é um também, né? assunto Fica aquele, difícil, né, gente? então se ele não está afim, aí eu vou me insinuar e vai ficar achando, poxa, mas é o seu marido, né? E também acho que não pode colocar nos filhos esse peso, então por causa dos filhos isso está acontecendo. E é uma coisa também do casal, né? Nenhum se culpar, não é a culpa da mulher ou a culpa do homem, ou se for um casal, né, só de mulheres ou só de homens, mas assim, eu acho que principalmente não pode deixar de ter o diálogo e de falar sobre isso, falar das suas vontades, falar das suas expectativas também, né? E numa boa, eu não sei porquê, mas o tema sexo ainda é muito tabu entre os casais, entre os pais e os filhos. Então, por exemplo, eu tenho um diálogo aberto com os meus filhos, são adolescentes, né? Quero falar sobre sexo para orientar tal. Mas daí eu fiquei pensando, puxa, hoje eu vou participar, deixa eu pensar no que eu vou falar, porque meus filhos vão ouvir, porque eles já são adolescentes. Aí você já fica assim, não, o que eu vou poder falar? Porque uma Imagina coisa... o meu filho, Ai, meu mãe, que amor. mico, mãe. Ai, mãe, que mico, Sei, e né? também Imagina com o porque filho da sexóloga, né? porque Coitadinho. eu já aprendi com os filhos também, que assim, quando você começa a conversar sobre sexo com eles, quando é uma coisa, né, tá falando sobre sexo, aí se você vai falar da sua vida sexual, não, mãe, eu não quero saber da Eles sua não vida querem sexual, eles saber, não não querem, quer, não, nem deixa, pode, né, ou gente. do histórico com o pai, Deixa ou seja, com o detalhe para padrasto, lá, não, Ou com um detalhe não. ex-namorado, né? Um Não, porque não mas dá isso, passado. conta. mas isso que eu aprendi, eu acho que assim, com os filhos, realmente não faz parte do universo deles a vida sexual de pai e mãe, e Não acho que não faz. precisa, né? Então, Eu acho você que é tem até uma que ter esse mudança diálogo, geracional, né? Isso, assim, acho entender que dá para legal. falar sem. Acho que a gente tem que entender também alguns, porque realmente, né, se você for pensar, realmente não tem a ver. Você pode falar de sexo com seus filhos de outras maneiras, mas não da Sim. sua, né, da sua vida sexual, até da sua sexualidade, talvez, eu Uma acho. coisa que eu gostei muito que tu falou, Mari, que eu queria saber o que a Ana acha, é de não botar a culpa nos filhos. Porque Então, eu acho isso muito importante, porque de repente eu vejo aqui a Heloísa arranjando, tipo, meio que
bom, eu sou a mãe, este momento, e aí parece que tudo é essa justificativa que é uma justificativa que a sociedade nunca vai criticar, né? Imagina, ela está só sendo Bonito, mãe, né? que bonita, ela está se abnegando pelos filhos, e ela está se esquecendo dela. E aí é meio que uma desculpa também, porque aqui ela já jogou aqui no meio que ela quer ser seduzida, já jogou aqui no meio que o marido ganhou um peso e ela não está achando tão bonito. Eu mas ela fiquei coloca pensando, eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu super entendo o processo dela, do cansaço, carga mental, maternidade, super entendo, acho que tem um dado de realidade aí, do quanto é difícil a gente preservar a intimidade sexual, até pelo cansaço, ou quanto emocionalmente a gente fica envolvida. No entanto, me deu uma sensação meio melancólica, sabe? De que, no fundo, o que ela está falando é do luto dela de não ser da fase anterior. Qual era a fase anterior? Ela não tinha filhos, ela não tinha que se preocupar o tempo todo com o bem-estar dessas criaturas, ela estava mais livre, por exemplo, para usar o espaço de intimidade dela, ou para seduzir, ser seduzida. Então, eu tenho a sensação que não são os filhos só, mas é o luto da fase anterior, sabe? É dizer, olha, de verdade, quando eu não tinha filhos, às vezes as coisas eram mais fáceis, e agora eu preciso dar uma resgatada nisso em mim, né? Porque ela diz que tem vontade, ela diz que tem uma boa relação com o parceiro. Me deu outra vontade de perguntar para esse parceiro como ele se sente. Porque eu também não sei o que esse cara está falando também, né? Eu também, porque é interessante, a gente sempre fala muito dessa coisa de que a mulher fica ocupando o espaço da imagem da maternidade, mas aqui neste caso de hoje, o homem está ocupando o papel da paternidade. Ela olha para esse homem, ela não vê nada mais do que a barriga dele e o fato dele ser pai. Quer dizer, cadê o cara que ela se apaixonou lá atrás ou que ela tinha tesão por ele? Quer dizer, onde é que está? Eles estão trocando? Porque tem isso também, né, Bárbara e Mari? A gente sabe, às vezes as pessoas ficam esperando a prática sexual e não desfrutam de outras possibilidades maiores que não a prática sexual. Então, você deitar no ombro, você ficar de mão dada vendo um filme, você ficar acarinhando o corpo do outro, porque o corpo da gente precisa de toque desse alimento. Essa conexão que a Mari estava falando, que ela é emocional também, né? É a conexão do teu dia, o que você está vivendo, quais são as suas... Mas é muito também da conexão física, de você falar que está ali. Às vezes os casais fazem essa associação. Sexo é só a penetração, como eu estava falando no início. Né? Essa flexibilização para ir além disso é importante para a manutenção do vínculo. E essa coisa, assim, eu me identifiquei com essa coisa que tanto a Mari quanto a ouvinte fala aqui, chamou a babá e chegou no restaurante e só conseguiu falar dos filhos, ou mandou para casa da avó e só quis dormir. Porque sim, né, gente? Não é tipo, não, hoje então a gente vai ser o casal que a gente não era há sei lá quantos anos, há sei quanto tempo. Aí eu queria até perguntar também uma coisa que já se falou muito, é sobre marcar a hora para fazer sexo. Sexo com hora marcada. Funciona ou não funciona, Ana Canosa? Conta pra gente. Super funciona, mas antes eu vou só pegar um gancho. A conversa que ela podia fazer com o marido era essa. Tá lá conversando sobre filho, chegar no meio da conversa e falar assim, percebe como a gente só tá falando de filho? Né? E não numa coisa... Pô, cadê nós? Uma realização dos dois ali, uma né? coisa uma nova troca. Aí. Nossa, cara, nós estamos ficando muito pai, mas vamos fazer outra coisa, sabe? Permitir o assunto vir à tona e ouvir esse cara pode fazer toda a diferença. Então, já é a dica que eu dou. Né? É trazer isso. Gente, eu estou muito mãezona, cara, estou só falando de filho. O que você acha? Né? Sabe? E permitir que o outro também se coloque. Né? E eu acho também, vou falar uma coisa, até eu tenho uma filha, ela tem uma filha de 5 e uma de 3, eu tenho uma no meio, uma de 4. Eu acho que é uma coisa que ocupa muito a nossa vida mesmo, né? Muda muito a nossa perspectiva. Talvez a Mari, que os filhos já são adolescentes, a Ana, que o filho está entrando na adolescência, a gente começa a fazer... Eu acho que eu fui me resgatando, a Mari fala mais ou menos, ainda são 3, né, Mari? Sempre tem uma pendência de algum deles. Mas eu acho que essa coisa de a gente voltar a ser a gente mesmo e conseguir falar isso que a Ana falou, do luto e tal, é um processo e vai voltando, vai indo e voltando. Não existe uma agora pronto. Passou, virei a chave, né? Porque é um assunto que ocupa muito a nossa vida, é uma preocupação constante. A Mari fala muito isso da coluna dela, né? Da mãe que a gente
se preocupa com os nossos filhos, a gente tem demandas de educação, a gente tem demandas de tudo, né, de zelo, e aí tem que achar uns buracos na agenda para a gente se conectar, mas é um processo que a partir de agora a Heloísa vai ter que botar na agenda dela também, a parte dela mãe, a parte dela mulher, né? Enfim. Mas, e o pai também, né? Para não ficar sobrecarregada essa mãe, porque também se fica tudo nas costas da mãe e tal, ele também, o pai, ele tem essa obrigação, né? Não é só o pai que ajuda, como a gente sempre fala, é o pai que divide as tarefas ali. Então, também para que aquela mulher não esteja exausta e só com a lista do supermercado na cabeça, ele tem que estar ali fazendo a parte dele. Uma coisa que até queria saber, Dana, que me incomoda demais, é quando as pessoas falam assim, a fulana fala que ela é profissional, não sei o quê, esposa e mãe, o papel de esposa. Eu ainda acho um conceito tão machista isso, o papel de esposa, porque parece que o papel de esposa é a sua obrigação de transar com o seu marido quando ele quer. Para mim, papel de esposa, em resumo, é isso. Né? Eu acho que, assim, obrigação a gente tem justamente com o filho, de cuidar, de olhar, de prover, né? Agora, obrigação com o marido... Nenhuma. Não temos. Né? Então, nem o marido com a mulher. É o diálogo, né? Exatamente. Eu acho que, juntando as duas questões agora... que a Mari jogou a bola aqui e a Bárbara tinha perguntado, né? Por exemplo, essa coisa de a gente marcar horário para transar. Eu sempre já falei isso, né? A gente marca horário para tudo, para fazer unha, para fazer não sei o quê, por que não marcar para transar? Mas não é marcar o horário, tipo, nós vamos transar, não. É um horário para a gente. Se a gente vai transar ou não, X. O que a gente vai fazer? A gente vai dançar, vai escutar música, a gente vai no cinema, a gente vai ficar vendo filme. Assim, em que espaço da minha agenda eu tenho para ir feliz encontrar a minha parceria? Essa é a primeira coisa, né? Eu acho que isso faz todo sentido e você, não dá para ficar esperando o desejo espontâneo vir, gente. Desejo espontâneo, ele aparece no corpo de vez em quando a gente está apaixonado o tempo inteiro, mas depois de um período, às vezes a gente tem que colocar o desejo que responde ao estímulo para recordar a memória erótica de quem é aquela sua parceria, de quem você é. Eu brinco, né? Vou mostrar hoje para você do que eu sou capaz. Sabe assim, aquela mulher... Você lembra daquela mulher? Até eu, para eu me recordar, você vai ver só, vou me recordar daquela mulher, né? Sabe? Que tem uma coisa lúdica, tem uma coisa gostosa, que tem uma coisa divertida. É o lazer que a gente tem. É a mesma coisa que você marcar para almoçar ou jantar. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter. Agora, me disponibilizar para fazer sexo quando o meu desejo é dormir, ou quando eu estou pensando em outra coisa, só funciona se eu achar que eu vou me divertir nessa história. E que isso vai fazer bem para mim. Então tá, ó, eu tô sem transar, eu tô super cansada, eu só penso em que não sei o quê, aí o outro vem, a outra vem e me fala, eu tô a fim de transar. Daí você pensa assim, bom, por que não, né? Se isso vai fazer bem para mim, para o meu corpo, porque isso vai me, sabe, eu vou relaxar, vai ser gostoso, eu vou me sentir desejada, aí tudo bem. O que é diferente de fazer sexo por obrigação, que é o que a Mari estava falando do papel da esposa. Quer dizer, eu vou ter que transar com meu parceiro, por quê? Ou, senão ele arruma outra, a avó da gente já falava, não era assim? Ou porque é minha obrigação. Né? E aí a gente entra também nessa coisa da prevenção da violência, né, Mari? Que a Mari fala, tem muito isso no Instituto Maria da Penha, né? A gente é uma coisa muito importante, inclusive, né? A gente falar um pouquinho. Até para o marido não colocar isso como uma obrigação da mulher, né? Porque se ele coloca que não, ela é obrigada, não, porque hoje eu quero, então a gente vai transar, isso se torna até o que é considerado um estupro no casamento. Se a mulher não quer e o marido obriga, né? Isso é um crime, não é? Claro que é. Aí, claro que é. E é uma medida que eu acho que, assim, bem clara, né? Que é uma escolha da mulher. A gente vai fazer porque a gente está aqui na esperança de que possa ser o porquê não, que a Ana já falou aqui. E olha... Porque pode ser legal, é uma escolha, né? O que eu falei lá no começo, quando não quer, 2, 3, 4 não fazem. É o consentimento que ele vai vir, às vezes numa sedução, às vezes vai ver, tipo, a gente mesmo na nossa cabeça, vou lá, que pode ser rolando. Mas, assim, também a gente tem que saber os nossos limites e deixar claro. E aí, uma coisa que vocês duas falaram, e eu acho que tem tudo a ver com essa história dessa ouvinte, do diálogo,
mas que eu acho, por um lado, que às vezes é muito difícil começar esses diálogos. A Ana falou uma coisa que eu achei legal. A gente só falou sobre as crianças. Então, é um gancho para puxar de um jeito leve, para não vir aquela coisa de uma DR pesada, que eu acho que puxar esse diálogo. A Mari falou, é super difícil falar sobre sexo, né? E ainda virar para o parceiro e falar, não estou feliz, é um atestado também de uma incompetência, às vezes, que o cara pode tomar para si, né? A gente pode até falar de uma masculinidade frágil, enfim. Então, esse diálogo tem um detalhe. Fala, Mari. Não, se a gente pode dar alguma dica, acho que de repente você usar um pouco de humor, fazer às vezes até uma brincadeira, pode facilitar o começo desse diálogo, né? Às vezes eu brinco com meu marido e falo assim, poxa, hoje a gente podia deitar na cama antes de ficar com sono. Já é ótimo. Porque eu falo que eu sou ótima de cama, gente, eu deito e durmo em 5 segundos. O meu marido fala, você dormiu no meio da frase, assim, eu estava falando, porque acho que a gente fica, eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, né? E mesmo quando você fala, eu não queria te desanimar, não, quando eu falei mais ou menos dos filhos, né? Porque a gente fica, eles vão crescer, mas assim, os meus têm 15, 16 e 19. Ainda tem muita demanda mesmo, e aquela coisa, está no quarto, está ouvindo seu filho gritar, jogando joguinho com amigo. Então, assim, acho que e é uma coisa de fase mesmo. Tem todo relacionamento, acho que tem altos e baixos, na vida sexual também, mas se o casal tem esse diálogo, né, essa vontade de estar junto, tem os mesmos objetivos, porque às vezes as pessoas falam, mas o seu marido não é o pai dos seus filhos, então vocês têm outra conversa. Não, você acha, meu marido fala mais dos filhos do que eu mesmo, às vezes eu falo para ele, você está falando muito das crianças, vamos falar de outra coisa, né? Então, é curioso, assim. Agora, acho que tem isso também que a Mari está falando, vamos falar de outra coisa, que coisa? Porque tem isso, né? Também tem um esforço nosso, individual, para encontrar prazer em outros lugares e trazer isso para casa. Quer dizer, se eu estou só de casa para o trabalho para casa, maternidade, não, e eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas no nosso país, né? Eu acho que a gente está, quando eu falo de buscar outros prazeres, eu estou falando até de um grupo privilegiado que pode buscar outros prazeres, né? Que tem uma rede de apoio para poder ir sair com as amigas e fazer uma dança, sei lá o quê. Mas, de qualquer maneira, esses outros prazeres fora de casa precisam estar dentro. Até para você ser uma pessoa mais desejante aos olhos do outro. Porque se você fica só ali, do seu trabalho para casa para trabalho, maternidade e trabalho, como é que você é olhado pelo outro? Olhada pelo outro. Quer dizer, você fica desinteressante também, porque tudo gira em torno daquela coisa ali, entendeu? Então, é por isso que eu falo, gata, quem pode, vai viajar sozinha com as suas amigas. Vai para um congresso, passa mais 5 dias bebendo com os amigos, cara, vai viajar, vai assistir, sei lá, não sei o quê, passa o fim de semana fazendo um esporte, sai do ambiente doméstico só, traz coisa nova para dentro de casa, porque você fica mais interessante. Você não precisa ser infiel por causa disso. Né? As pessoas, e ele também, né? Ele a mesma coisa. É um esforço conjunto. Como eu falei, né? Acho que o principal é, esse casal quer continuar junto. Bom, se a gente quer continuar junto, o que a gente pode fazer junto por isso? O que a gente tem para colocar como prioridade, e não acho que é só o sexo, né? É a relação como um todo, né? E é isso que tu falou, ver um filme e tal. Eu tenho uma piada que eu falo para as amigas que eu falo que a posição papai e mamãe nenhum fazem, porque os dois conseguirem deitar na cama, naquela posição, e ficar ali deitado transando, é porque, tipo, os filhos já estão grandes. Com o filho é pequeno, tu faz ali do jeito que dá rapidinho, um vai ali do ladinho, vai, que é o que dá. É isso aí, vezes, né? É isso aí. Né? Tipo, encaixa aqui, porque aí daqui a pouco vai vir um choro, como a Mari falou, um amigo brigando, brincando, jogando joguinho no quarto, tem que ficar meio alerta. Então, às vezes alguém bate na porta. Tem que ir criando umas possibilidades também, né? E quando essa nossa ouvinte escreve e ela fala que ela quer ser seduzida, ela precisa dizer isso para o marido. Né? Ela estou precisando disso. Né? Não numa cobrança porque, veja, esse casal tem uma dinâmica. Eles estão nessa dinâmica há quanto tempo? 8 anos? 10 anos? A mesma dinâmica. Às vezes, para o parceiro, ele está achando que está tudo bem. Ele está achando que ela está bem. Quer dizer, o quanto que, de fato, ela também está dizendo, olha, puta, estou sentindo falta da Ana de antigamente. Eu estou me sentindo tão broxa.
Eu falo às vezes assim, eu tô tão broxa, pelo amor de Deus, Paulo Eduardo, vamos fazer alguma coisa, porque eu tô broxa demais, meu Deus, aí a gente começa a rir, já começa, sabe, é aquela história, né, vamos ler, o humor que a Mari falou também, né, e É, essa coisa dela se seduzir também, né, ela quer ser seduzida, mas se ela se tornando uma pessoa mais atraente, com mais interesses, com mais até energia vital, como tu falou, Ana, acho que naturalmente aquela energia sexual começa a circular com mais força também na vida do casal. E uma coisa que eu acho interessante também é você falar de si e perguntar do outro, para você ouvir também, né? Porque às vezes a Isso. gente quer falar muito e ouvir pouco. Então, ouvir do outro também. E Mari, você falou tudo agora, porque às vezes a gente não pergunta para não ouvir do outro que o outro tem, para falar da gente. Quer dizer, a hora que eu lanço, a hora que eu broxante, a hora que eu lanço o assunto, tudo pode acontecer, né? O outro pode dizer que também não tem tesão por mim, que também, sei lá. Então, às vezes as pessoas não falam para não escutar ou não enfrentar o dilema. E eu vou dizer para vocês, a gente só resolve conflito de casal se você enfrentar o dilema. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que muitas mulheres acabam comentando no programa ou mandando perguntas assim, o sexo ele é fundamental para manter um casamento? Ou dá para manter um casamento por anos sem relação sexual nenhuma? Como é que é? Se os dois forem assexuais, dá para manter sem, né? É porque tem isso, né? Tem pessoas que não têm o sexo como uma prioridade, tem pessoas que se masturbam e não precisam da relação sexual, e isso não as incomoda, porque a gente sempre vai pensar no prejuízo para o indivíduo e para os que estão em torno. Eu não transo, para mim está tudo bem, porque eu me masturbo, eu não estou nem aí. E para minha parceria também está tudo bem, então eu não tenho um problema. Agora, então, quando um chega e diz, tá ruim para mim, eu já tenho um problema. Não importa que é aquele que está dizendo, o problema é do casal. Tem alguém querendo mais do que o outrem. Então, agora a gente tem um problema.